O caso do menino Carlinhos. Era noite de quinta-feira, 2 de agosto de 1973, no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. O clima era calmo, uma garoa fina caía sobre as ruas silenciosas, iluminadas pela luz amarelada dos postes. Dentro da casa de número 1606 da Rua Alice, uma família grande se preparava para mais uma noite comum. A dona de casa, Maria da Conceição Ramires da Costa, assistia à novela Cavalo de Aço na televisão junto com 5 de seus 7 filhos. O marido, João Melo da Costa, um pequeno industrial do ramo farmacêutico, ainda não havia chegado do trabalho. Entre as crianças, o caçula se destacava, um menino loiro, de olhos vivos e sorriso largo, chamado Carlos Ramires da Costa. Ele tinha apenas 10 anos, mas era conhecido por todos como Carlinhos. A sala estava iluminada, o som da TV preenchia o ambiente e o cheiro de café fresco ainda pairava no ar. Do lado de fora, a chuva batia suavemente no telhado. Tudo parecia normal, até que, de repente, por volta das 8h30 da noite, as luzes da casa se apagaram. A sala mergulhou na escuridão. As crianças se assustaram e Maria da Conceição se levantou, tentando entender o que acontecia. Ela olhou pela janela e percebeu algo estranho. As outras casas da rua continuavam iluminadas. A queda de energia parecia ter atingido apenas a residência deles. Antes que conseguisse reagir, ouviu o barulho seco de uma porta sendo forçada. Um homem havia entrado. Ele estava armado, usava uma blusa vermelha, o rosto coberto e o cabelo em estilo Black Power. A presença dele foi tão rápida quanto assustadora. Sem dizer o nome, apontou a arma e gritou: "Fiquem quietos, eu quero a criança menor que está na casa." O pânico tomou conta de todos. As crianças começaram a chorar, e a mãe implorou para que não levassem seu filho. Mas o sequestrador foi direto até Carlinhos, agarrou-o pelo braço e o arrastou até a porta. Antes de sair, trancou a mãe e os irmãos dentro do banheiro. Do lado de fora a chuva engrossava. O homem atravessou o portão e desapareceu na escuridão da Rua Alice, levando o menino, que vestia apenas uma bermuda azul marinho, sem camisa e sem sapatos. Dentro do banheiro, a mãe batia na porta desesperada, tentando libertar os filhos. Depois de alguns minutos, um dos meninos conseguiu destrancar a fechadura. Maria da Conceição correu para a rua descalça, gritando o nome do filho. "Levaram meu filho! Levaram o Carlinhos!" gritava sem parar. Vizinhos saíram assustados. Alguns tentaram seguir na direção em que o homem havia fugido, mas a chuva forte e a escuridão tornavam impossível enxergar qualquer coisa. A polícia foi chamada imediatamente. Quando os primeiros agentes chegaram, encontraram um bilhete jogado no chão da sala. O papel era de caderno escolar, com letras de forma e vários erros de português, como se o autor quisesse parecer alguém sem estudo. O texto dizia: "O menino está bem. Não procure a polícia. Deixe que R$100.000 sobre a caixa de cimento na esquina da Rua Alice com a Dr. Júlio Ottoni às 2h da manhã do dia 4. Se fizer besteira, a vítima será liquidada." O valor pedido era uma quantia altíssima para a época, o equivalente hoje a uma pequena fortuna. A caligrafia, segundo especialistas, parecia forçada, como se o escritor tentasse esconder o próprio estilo. O pai de Carlinhos chegou cerca de 20 minutos após o crime. Ao ver a confusão, entrou em desespero. Pegou uma lanterna e saiu correndo com um funcionário de confiança, Abel Alves da Silva, em busca de pistas. Ele disse ter visto uma sombra pulando o muro de uma casa próxima e desaparecendo em uma área de mata. Tentou seguir, mas perdeu o rastro. Enquanto isso, os vizinhos ajudavam nas buscas, vasculhando quintais, becos e terrenos baldios. Ninguém encontrou nada. Nenhum sinal de luta, nenhuma peça de roupa, nenhuma pista. Quando os investigadores entraram na casa, notaram algo curioso. Os 3 cães da família, Negrinho, Clese e Suzy, não haviam reagido à presença do invasor. Não latiram, não rosnaram, nada. Isso levantou uma suspeita importante. Cães costumam estranhar desconhecidos. Se eles permaneceram calmos, é provável que o sequestrador fosse alguém conhecido da casa. Outro detalhe chamava a atenção. A energia foi cortada de um ponto específico, nos fundos da residência,
onde ficava o disjuntor. Era pouco provável que alguém de fora soubesse exatamente onde desligar a luz. Na manhã seguinte, o caso já estava em todos os jornais. Manchetes em letras grandes tomavam as bancas. Menino Carlinhos é sequestrado em Laranjeiras. Família de industrial vive drama. Bilhete exige 100 mil cruzeiros de resgate. Repórteres e fotógrafos cercavam a casa. Policiais, vizinhos e curiosos se aglomeravam em frente ao portão. A família estava em choque. Maria da Conceição chorava sem parar, enquanto o marido tentava se manter firme diante das câmeras. Em poucas horas, o desaparecimento do menino já era notícia nacional. Chegou então o dia 4 de agosto, data marcada para o pagamento do resgate. Às 2 da manhã, João Melo, acompanhado por policiais à paisana, foi até o local indicado no bilhete. O cruzamento entre a Rua Alice e a Dr. Júlio Ottoni. Ele carregava um embrulho com algumas notas verdadeiras por cima e papéis cortados por baixo. O pacote foi deixado em cima de uma caixa de cimento, exatamente como solicitado. Policiais se esconderam atrás de árvores, postes e carros. Jornalistas também estavam lá, disfarçados. O plano era capturar os sequestradores no momento em que viessem buscar o dinheiro. As horas passaram, 2, 3, 4. O silêncio foi absoluto. Ninguém apareceu. Ao amanhecer, o pacote ainda estava lá, intocado. A polícia concluiu que aquele crime não parecia ter sido cometido apenas por dinheiro. O delegado responsável, Antônio Soares Filho, declarou à imprensa: "Tudo indica que este crime tem outra motivação." A hipótese de sequestro comum começou a ser descartada. Nos dias seguintes, o caso explodiu. O país inteiro falava de Carlinhos. Sua foto estava em capas de revistas, jornais e cartazes espalhados pelo Rio e outras capitais. Era o rosto de um garoto de 10 anos, loiro, de sorriso doce, que representava a inocência de uma geração. A cada nova edição de jornal surgiam teorias diferentes. Uns diziam que o sequestro era político, uma retaliação por negócios do pai. Outros falavam em vingança pessoal. Havia quem acreditasse em rituais e até quem sugerisse envolvimento militar. Tudo era possível e nada podia ser provado. Enquanto as investigações se arrastavam, a atenção da polícia começou a mudar de direção. Passaram a observar o comportamento da mãe. Alguns agentes diziam que ela parecia fria demais. Outros afirmavam que, ao depor, apareceu bem arrumada demais, com maquiagem e penteado impecável. Para os investigadores da época, influenciados por visões preconceituosas, isso soava suspeito. A imprensa sensacionalista reforçava essa imagem, publicando manchetes insinuando que havia algo errado com ela. O pai também começou a ser investigado. João Melo enfrentava problemas financeiros e tinha desavenças comerciais. A polícia começou a considerar a hipótese de que o sequestro poderia ter sido uma armação da própria família, uma tentativa desesperada de levantar dinheiro. A ideia era chocante, mas atraía a atenção do público e vendia jornais. A cada dia, o caso se tornava menos uma investigação e mais um espetáculo. Repórteres cercavam a casa, ligavam sem parar, seguiam os familiares na rua. Pessoas ligavam dizendo ter visto o menino em lugares diferentes: São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Nenhuma das informações se confirmava. O telefone tocava a toda hora, e com ele vinha sempre a esperança e depois a frustração. As semanas passaram e a polícia mobilizou mais de 300 agentes, realizou milhares de interrogatórios e percorreu dezenas de cidades. Nenhuma pista concreta, nenhum suspeito confesso. As buscas se estenderam até o mar. Mergulhadores vasculharam canais, bueiros, poços e até esgotos. Aviões sobrevoaram áreas de mata. Nada foi encontrado. O tempo começou a corroer as esperanças. Maria da Conceição passou a maior parte dos dias reclusa. João Melo mergulhou no trabalho, tentando manter o controle. Os irmãos de Carlinhos cresceram sob o peso do mistério. A ausência do menino se tornou uma presença constante na vida de todos. Mesmo sem solução, o caso se consolidou como parte da história do país. Foi o primeiro grande sequestro a chocar o Brasil e o primeiro a mostrar a força da imprensa
em transformar uma tragédia em espetáculo nacional. Décadas depois, o nome de Carlinhos ainda é lembrado como o menino que desapareceu sem deixar rastro, o garoto que saiu de casa em uma noite chuvosa e nunca mais voltou. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento, o caso Carlinhos deixou de ser apenas um drama familiar e se tornou uma verdadeira comoção nacional. O Brasil parou para acompanhar cada nova manchete, cada boato, cada pista que a polícia dizia estar investigando. Jornais, rádios e programas de televisão faziam plantões diários com atualizações, e a casa da Rua Alice virou ponto de peregrinação de curiosos. A tragédia se transformava em espetáculo, e quanto mais o tempo passava, mais confusa ficava a linha entre o que era fato e o que era invenção. A polícia, pressionada pela opinião pública e pelo governo militar, que não queria a imagem de insegurança se espalhando, montou uma das maiores operações de busca da história do Rio de Janeiro. Homens do exército chegaram a ser mobilizados. Cães farejadores vasculharam áreas de mata próximas. Mergulhadores foram enviados a canais e poços, e helicópteros sobrevoaram a cidade em busca de qualquer sinal do menino. Nada. Nem um sapato, nem uma peça de roupa, nem um vestígio. Era como se Carlinhos tivesse desaparecido da face da terra. Nos jornais, os repórteres especulavam que o crime poderia ter motivações políticas. O país vivia em plena ditadura e havia quem acreditasse que o sequestro tivesse sido uma retaliação a algum contato do pai com opositores do regime. Outros diziam que poderia ser vingança de alguém que tinha dívidas com João Melo. Alguns jornalistas chegaram a sugerir a hipótese de um ritual de magia negra, algo que chocava e atraía o público da época. Nenhuma dessas teorias, porém, resistia mais do que alguns dias. Todas ruíam por falta de provas. Enquanto isso, a família permanecia sob os holofotes. A polícia começou a olhar para dentro da própria casa e o comportamento da mãe, Maria da Conceição, passou a ser examinado em cada detalhe. Alguns investigadores registraram em relatórios que ela parecia estranhamente calma. Outros afirmavam que ela se preocupava mais com a aparência do que com o filho, uma visão machista e cruel, que refletia os preconceitos do tempo. O que para ela talvez fosse apenas uma forma de tentar se manter de pé no meio da dor, virou motivo de suspeita. Os jornalistas reforçavam essa imagem. Manchetes diziam: "Mãe fria intriga a polícia". As pessoas comentavam nas ruas, nas filas de mercado, nas igrejas. As conversas eram sempre as mesmas. Será que foi ela? Será que o pai está envolvido? A tragédia, que deveria despertar empatia, começou a gerar julgamento. A imagem da mãe desesperada se dissolveu e deu lugar à da mulher suspeita. Ao mesmo tempo, o pai, João Melo, também começou a ser investigado. Pequeno empresário, dono de uma fábrica de produtos farmacêuticos, ele enfrentava dificuldades financeiras. Alguns sócios afirmavam que a empresa estava afundando em dívidas. Para os investigadores, aquilo poderia ser um motivo para simular um sequestro, chamar a atenção da imprensa e, de alguma forma, conseguir dinheiro. A hipótese era tão absurda quanto cruel, mas ganhou força na mídia. Em menos de um mês, o caso Carlinhos, que começou com a busca desesperada por uma criança, se transformou em uma investigação de caráter moral. A polícia já não procurava apenas o menino, agora tentava descobrir quem da família teria sido capaz de algo tão horrendo. No final de agosto, as autoridades anunciaram ter pistas concretas que levariam ao paradeiro do garoto. Foi uma falsa esperança. No início de setembro, encontraram uma ossada na Ilha do Governador, presa a um bloco de cimento. O país inteiro acreditou que se tratava de Carlinhos. As rádios noticiaram como certo. A mãe foi chamada ao Instituto Médico Legal para reconhecimento. Chorou, desmaiou, e o país chorou junto. Mas os exames periciais mostraram que os ossos não eram dele. Era mais um engano, mais uma ferida aberta. Mesmo assim, o caso seguiu. A polícia começou a prender pessoas baseando-se apenas em rumores. Um ex-funcionário da família foi levado para interrogatório e ficou dias sob tortura. A lavadeira da casa, chamada Ranulfa,
Também foi presa e espancada até confessar um envolvimento que não existia. Os jornais noticiavam prisões e libertações quase diárias. Todos eram suspeitos, ninguém era culpado. Um homem chegou a se apresentar dizendo ser o sequestrador. Seu nome era Adilson Cândido da Silva. Ele afirmou ter levado o menino e jogado o corpo ao mar. A confissão parecia resolver o caso, mas logo se provou falsa. Adilson era um mentiroso compulsivo, preso por outros crimes, e usou o caso para tentar se beneficiar de redução de pena. Mais uma vez, a esperança se esvaiu. Enquanto isso, o país inteiro acompanhava com morbidez a dor da família. A casa da Rua Alice virou ponto turístico macabro. Pessoas batiam na porta para fazer perguntas, jornalistas se acotovelavam nas calçadas e curiosos pediam para ver o quarto do menino. Maria da Conceição se trancava, evitando qualquer contato com estranhos. João Melo tentava manter a aparência de força, mas por dentro estava em ruínas. Passaram-se meses e a investigação começou a se desgastar. A cada nova teoria, um novo fracasso. Até que, no final de 1974, um novo elemento reacendeu o caso. Um exame grafotécnico apontava que a letra do bilhete do sequestro era semelhante à de um funcionário do laboratório do pai de Carlinhos, um homem chamado Silvio Azevedo Pereira. Silvio foi detido e interrogado. Negou tudo. Mesmo assim, os peritos insistiam na semelhança das letras. Anos depois, em 1985, ele chegou a ser condenado em primeira instância a 13 anos de prisão pelo suposto envolvimento. Mas o caso era frágil demais, baseado apenas em comparações de caligrafia e deduções. Em instância superior, Silvio foi absolvido. A justiça reconheceu que não havia provas concretas. Ao longo dos anos, o caso gerou dezenas de investigações paralelas, prisões injustas e absolvições. Mas nunca houve uma resposta definitiva. O menino não apareceu, vivo nem morto. A cada década, um novo rumor surgia, reacendendo o interesse público. Pessoas apareciam afirmando ser Carlinhos. Adultos de aparência semelhante se submetiam a exames de DNA, mas todos os testes davam negativo. Em 2003, o programa Linha Direta, da TV Globo, reconstituiu o caso em um episódio especial que emocionou o país. Milhões de brasileiros conheceram ou relembraram a história do garoto levado de dentro da própria casa. Após a exibição, dezenas de pessoas voltaram a procurar a família, dizendo serem um menino desaparecido. Nenhuma dessas histórias se confirmou. O tempo passou e o mistério resistiu. O delegado encarregado, conhecido por reexaminar casos arquivados, revisitou provas antigas, periciou novamente o bilhete do sequestro e colheu depoimentos de antigos vizinhos e familiares. A casa da Rua Alice, que já havia mudado de donos, foi inspecionada mais uma vez. Tudo parecia congelado no tempo. O portão de ferro, o muro alto, o corredor onde o homem mascarado havia passado com o menino nos braços. Nada indicava o que realmente havia acontecido. Durante as novas análises, descobriu-se que o bilhete do resgate continha marcas de dedos que não haviam sido corretamente identificadas em 1973. As impressões foram enviadas para o Instituto Félix Pacheco, mas a tecnologia da época ainda era limitada. Mesmo assim, surgiu uma correspondência parcial com o arquivo de um homem que havia trabalhado na construção civil e prestado serviços próximos à casa dos Costa. Era um homem simples, chamado Alcides Moreira, conhecido por consertar instalações elétricas e cortar luzes em residências da região. O nome reacendeu o interesse da mídia, já que o sequestrador de Carlinhos havia justamente cortado a energia da casa. Os jornais voltaram a explorar o caso com vigor. Repórteres entrevistavam vizinhos, amigos antigos e até o antigo patrão de Alcides. Ele, porém, já havia morrido em 1979. As suspeitas morreram com ele. Ainda assim, aquela coincidência reabriu uma ferida. O fato de um eletricista ter trabalhado nas proximidades e desaparecido pouco tempo depois do crime fazia sentido demais para ser ignorado. Mas, sem provas, o caso voltou a esfriar. Nos anos seguintes,
a polícia tentou explorar uma nova linha: o envolvimento de grupos de sequestro que atuavam no Rio durante os anos 70 e 80. Esses bandos criminosos tinham ligações com policiais corruptos e ex-agentes da repressão. A hipótese era de que o crime poderia ter sido uma tentativa de extorsão que deu errado, com o menino sendo morto acidentalmente. O corpo, nesse cenário, teria sido ocultado para evitar escândalos. Era uma teoria plausível, mas sem elementos concretos. Enquanto isso, o Brasil via crescer a indústria dos programas de televisão que exploravam crimes reais. O público queria detalhes, queria emoção, queria respostas. O nome de Carlinhos voltava a aparecer em reportagens, agora em emissoras que apostavam em dramatizações e entrevistas com especialistas. As novas gerações, que não viveram o caso, passaram a conhecê-lo como o menino que sumiu e ninguém nunca achou. Em 2003, uma onda de expectativa tomou conta do país. Um homem adulto de 40 anos apareceu afirmando ser Carlinhos. Ele dizia lembrar de uma infância conturbada, de uma mãe chorando e de uma casa em Laranjeiras. A semelhança física impressionava. O mesmo tom de pele, traços do rosto parecidos e até uma cicatriz no pé que o menino desaparecido também possuía. O caso foi parar em rede nacional. O homem, identificado como Roberto, deu entrevistas, foi fotografado e submetido a exames de DNA. O país inteiro parou mais uma vez. O resultado, no entanto, foi devastador. O teste genético deu negativo. Roberto não era Carlinhos. A esperança se transformou em frustração e o mistério ganhou um novo capítulo sem desfecho. Mesmo assim, o caso reacendeu o interesse do público e levou novos voluntários a revisitar arquivos e documentos antigos. Com o avanço da internet, fóruns e comunidades começaram a discutir o caso com teorias próprias. Alguns usuários alegavam que Carlinhos teria sido adotado ilegalmente e criado em outro país. Outros diziam que o corpo foi enterrado em obras da região e jamais encontrado. Nenhuma dessas hipóteses foi confirmada, mas elas mostravam que, mesmo meio século depois, o caso ainda habitava o imaginário coletivo. A dor da família se tornou silêncio. Maria da Conceição envelheceu cercada de fotos e lembranças, ainda acreditando que o filho poderia um dia voltar. Em entrevistas raras dizia que sentia sua presença em sonhos, que às vezes acordava no meio da noite, ouvindo o som da voz do menino chamando por ela. Ele está vivo, eu sei que está, dizia com a mesma convicção que a sustentou por toda a vida. João Melo, por outro lado, se fechou completamente. Abandonou os negócios, afastou-se da imprensa e, segundo pessoas próximas, passou a viver em reclusão. Morreu anos depois, sem ter ouvido uma explicação definitiva. A família se fragmentou e o nome de Carlinhos, apesar de doloroso, se tornou uma lembrança silenciosa. Em 2013, uma iniciativa de policiais aposentados tentou reabrir o caso novamente, desta vez de forma independente. Recolheram amostras antigas do bilhete, buscaram novas impressões digitais com equipamentos modernos e até realizaram escavações em terrenos nas proximidades da Rua Alice. Tudo sem sucesso. 50 anos se passaram e nenhuma resposta surgiu. O caso do menino Carlinhos permanece oficialmente sem solução, arquivado entre os maiores enigmas criminais da história do Brasil. Hoje, revisitar essa história é lembrar que a dor não prescreve, que o tempo pode calar vozes, mas não apaga o que realmente importa. E, acima de tudo, é lembrar que por trás de cada mistério há um nome, um rosto e uma família que nunca desistiu de procurar. Se essa história te tocou, deixe o seu like agora mesmo para que mais pessoas conheçam o caso de Carlinhos. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo episódio das investigações que marcaram o Brasil. E nos comentários conte, o que você acha que realmente aconteceu naquela noite de 1973? Teria Carlinhos sido vítima de um crime comum ou há algo mais escondido por trás desse mistério? Sua opinião ajuda a manter viva a memória das vítimas esquecidas e dá força a quem ainda luta por respostas. Comente, compartilhe e ajude a manter viva essa história. Com o passar dos anos, o caso do menino Carlinhos deixou de ser apenas um mistério policial
e passou a ocupar o imaginário popular brasileiro como um símbolo daquilo que nunca foi explicado. Nos anos 2000, novas gerações começaram a conhecer a história por meio de reconstituições televisivas, livros e documentários. O que antes fora tragédia viva virou lembrança distante, mas sempre envolta em uma aura sombria de dúvida e tristeza. O país já não se lembrava do rosto da mãe, nem da casa da Rua Alice. Mas o nome Carlinhos continuava evocando a mesma sensação de perda e injustiça. No início de 2004, 50 anos após o desaparecimento, uma equipe de jornalistas investigativos da TV Globo decidiu revisitar o caso. Reviraram arquivos policiais, matérias antigas e laudos periciais esquecidos em gavetas de fóruns. O repórter responsável pela apuração, movido pela curiosidade e pela indignação, localizou algumas das testemunhas que ainda estavam vivas. Entre elas, um dos antigos policiais que atenderam a ocorrência na noite do sequestro. Ele, já idoso, revelou um detalhe que nunca havia sido divulgado. Segundo ele, na primeira vistoria feita dentro da casa, o bilhete com o pedido de resgate não estava lá. O papel teria aparecido horas depois, quando os investigadores retornaram com o pai da criança. Essa revelação, mesmo tardia, reacendeu antigas suspeitas e levantou uma questão que o país inteiro havia tentado esquecer. Seria possível que o bilhete tivesse sido colocado posteriormente como uma forma de desviar o foco da investigação? O depoimento daquele policial não foi suficiente para reabrir oficialmente o inquérito, mas serviu para reacender a chama da dúvida. Especialistas em criminologia começaram a analisar novamente os fatos e perceberam que muitos pontos do caso não faziam sentido. O corte da luz, por exemplo, exigia conhecimento do circuito interno da casa. O portão da frente, segundo vizinhos, era pesado e fazia barulho ao ser aberto. Mas ninguém ouviu nada. E os cachorros, que sempre latiam quando estranhos se aproximavam, permaneceram em silêncio absoluto naquela noite. Esses detalhes reforçavam a teoria de que o sequestrador era alguém próximo, talvez até alguém que frequentava o lar. Ao mesmo tempo, surgia uma nova vertente investigativa, mais ousada e especulativa. A hipótese de que o menino teria sido levado por engano. Uma fonte anônima, que se dizia ex-integrante da antiga Polícia Especial, afirmou a um jornalista que o sequestro teria como alvo outra criança, filha de um político influente, que morava na mesma região. Segundo essa fonte, os sequestradores teriam percebido o erro tarde demais e, temendo represálias, decidido eliminar qualquer vestígio. Essa versão, embora jamais comprovada, circulou amplamente nos bastidores da imprensa e voltou a colocar o caso no centro da atenção pública. Nos anos seguintes, a tecnologia de DNA começou a mudar o cenário das investigações criminais no mundo inteiro. Isso reacendeu a esperança da família, que autorizou a coleta de material genético de parentes diretos para comparação em bancos de dados de desaparecidos. Amostras do pai, da mãe e dos irmãos de Carlinhos foram encaminhadas para o Instituto de Identificação Félix Pacheco, que passou a cruzar os dados com registros de cadáveres não identificados. Nenhum resultado positivo foi obtido. Cada teste negativo, porém, era ao mesmo tempo um alívio e uma nova ferida. Significava que ele talvez ainda estivesse vivo, mas também que continuava desaparecido. Em 2008, um novo episódio trouxe novamente os holofotes ao caso. Um homem de meia idade procurou a polícia, afirmando ter lembranças fragmentadas da infância que o faziam acreditar ser o menino Carlinhos. Disse que fora criado por uma mulher em Minas Gerais, que não lembrava de seu passado antes dos 6 anos e que sempre teve pesadelos recorrentes com uma casa escura e um portão de ferro. As semelhanças físicas, novamente, chamaram a atenção. O homem foi submetido a um novo exame de DNA e, mais uma vez, o resultado foi negativo. Ele não era o menino desaparecido. Mas esse episódio revelou algo mais importante. O caso ainda emocionava as pessoas, mesmo passados 35 anos. O público ainda se importava, ainda queria respostas.
A internet, que começava a dar voz a comunidades de investigação amadora, tornou o mistério um dos temas mais discutidos em fóruns de crimes não solucionados. Em 2010, surgiram blogs e perfis dedicados exclusivamente a reunir documentos e depoimentos sobre o desaparecimento. Alguns desses grupos chegaram a descobrir inconsistências nos depoimentos originais da época e erros grosseiros na coleta de provas. Um exemplo marcante foi a descoberta de que o bilhete original do resgate havia sido manuseado por dezenas de pessoas antes de ser recolhido pela perícia, o que comprometeu completamente as impressões digitais. Outro erro grave foi a demora em isolar a cena do crime. Vizinhos, repórteres e curiosos circularam pela casa nas horas seguintes ao sequestro, destruindo rastros que poderiam ter levado ao culpado. Para muitos especialistas, o caso Carlinhos foi um marco negativo, que expôs o despreparo das forças de investigação do Brasil dos anos 1970. Mesmo sem respostas, o mistério do menino serviu para inspirar mudanças. O desaparecimento de Carlinhos foi um dos fatores que motivaram a criação, décadas depois, de campanhas nacionais de busca por crianças e bancos de dados genéticos de familiares. Sua história passou a ser citada em cursos de criminologia e palestras sobre investigação forense, como exemplo clássico de como uma falha nas primeiras horas de um crime pode torná-lo insolúvel para sempre. Enquanto isso, a vida seguia. Maria da Conceição já estava idosa e passava os dias reclusa. Raramente recebia visitas, mas ainda mantinha a esperança. Guardava o quarto de Carlinhos quase como um santuário, com brinquedos antigos, fotos e a roupa que ele vestia no dia do sequestro. Dizia que ainda falava com o filho em pensamento e que acreditava que, onde quer que ele estivesse, ainda se lembrava dela. Seu maior medo, confidenciava a poucos, era morrer sem saber a verdade. Em uma entrevista emocionante concedida a um documentário em 2015, já com voz trêmula e os olhos marejados, ela disse: "Se ele estiver vivo, que saiba que nunca deixei de esperar. E se ele estiver com Deus, que ele me dê paz para aceitar." Essas palavras encerraram o programa com um silêncio pesado, o mesmo tipo de silêncio que marcou aquela noite de 1973. Décadas de especulação, falsas pistas e promessas vazias transformaram o caso em algo maior que um simples desaparecimento. Tornou-se um espelho da sociedade brasileira, da curiosidade mórbida, da pressa em julgar, da fragilidade das instituições e da dor que se perpetua quando a verdade é negada. Hoje, o caso do menino Carlinhos é estudado não apenas como um crime não resolvido, mas como um fenômeno cultural. Ele está presente em livros, podcasts, séries e vídeos que recontam sua história sob diferentes ângulos. Cada geração parece redescobri-lo, tentando montar o quebra-cabeça que o tempo desmontou. E talvez seja esse o verdadeiro legado de Carlinhos, lembrar que a busca pela verdade é uma forma de justiça, mesmo quando o culpado nunca é encontrado. Lembrar que por trás de cada manchete há uma mãe, um pai e uma criança que só queria brincar na rua e voltar para casa. Se você chegou até aqui, deixe o seu like para que mais pessoas conheçam essa história e ajude o canal a continuar trazendo casos que o Brasil não pode esquecer. Inscreva-se, ative o sininho e conte nos comentários o que você faria se fosse um dos investigadores naquela época. Que pista você seguiria primeiro? Sua opinião pode ajudar a manter viva a memória de Carlinhos e de tantas outras vítimas de desaparecimento no país. 50 anos se passaram desde aquela noite chuvosa em Laranjeiras, mas o nome Carlinhos ainda ecoa como um sussurro em meio às sombras da história brasileira. O caso atravessou gerações e se tornou um dos maiores mistérios criminais do país, sobrevivendo ao esquecimento e à pressa de um mundo que muda todos os dias. Para alguns, Carlinhos foi apenas um garoto que desapareceu. Para outros, ele é o símbolo de um país que nunca aprendeu a lidar com suas próprias falhas. O retrato de uma sociedade que busca respostas, mas teme encontrá-las. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e a popularização da internet, a história voltou a despertar o interesse de uma nova geração.
Jovens que nem sequer eram nascidos na década de 1970 passaram a investigar o caso por conta própria. Em fóruns, vídeos e podcasts, o nome de Carlinhos reapareceu. Gente comum, curiosos, estudantes de direito, jornalistas independentes e até peritos aposentados começaram a revirar arquivos públicos, cruzar informações e propor novas teorias. Uma dessas teorias sugeria que o sequestro teria ligação com a elite carioca da época. Segundo essa hipótese, Carlinhos teria sido levado para evitar que um escândalo envolvendo um político e um empresário viesse à tona. O menino, sem entender nada, teria sido mantido vivo por alguns anos antes de desaparecer definitivamente. Outra versão, mais recente, apontava para uma rede de adoções ilegais que atuava entre o Rio e São Paulo nos anos 1970. De acordo com essa linha, o garoto teria sido entregue a uma família rica no interior paulista com documentos falsos. Ainda hoje, existem investigadores amadores tentando rastrear registros de adoção dessa época, na esperança de encontrar uma correspondência genética. Enquanto essas teorias se multiplicam, o caso permanece oficialmente arquivado. O último movimento no processo aconteceu em 2019, quando a Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia anônima, indicando que o corpo do menino estaria enterrado em um terreno próximo à antiga residência da família. O local foi escavado, mas nada foi encontrado além de entulho e restos de construção. Mais uma vez, a frustração se impôs. Para quem viveu o caso, cada nova tentativa é como abrir uma ferida antiga. Um dos irmãos de Carlinhos, hoje um homem idoso, declarou em entrevista que prefere não falar sobre o assunto. O que fizeram com a gente foi mais cruel do que o sequestro. Fomos julgados, acusados, humilhados. Até hoje as pessoas me perguntam se foi verdade, se foi armação. Meu irmão era só uma criança. E tudo o que queríamos era encontrá-lo. Maria da Conceição, a mãe, faleceu em silêncio, levando consigo o último fio de esperança. Seus últimos dias foram marcados por visitas ocasionais de jornalistas e curiosos. Ela já mal enxergava, mas mantinha uma foto de Carlinhos na cabeceira da cama. Quem esteve com ela conta que, momentos antes de morrer, murmurou algo quase inaudível. Já posso descansar. Ele está comigo. Para muitos, aquela frase encerrou não apenas a dor de uma mãe, mas também a jornada espiritual de um país que nunca soube dar fim à sua própria tragédia. Após sua morte, a casa da Rua Alice foi vendida e reformada. O portão de ferro foi trocado, o quintal cimentado, as paredes repintadas. Os novos moradores preferem não falar sobre o passado, mas dizem que às vezes escutam, nas madrugadas de chuva, o som de passos leves correndo pelo corredor. É só o vento, dizem uns. É o menino, dizem outros. O mito de Carlinhos ultrapassou o real. Tornou-se parte do folclore urbano do Rio de Janeiro, ao lado de histórias como a da loira do banheiro ou do edifício Joelma. Mas, ao contrário das lendas, essa tem nomes, datas e lágrimas verdadeiras. Em 2023, quando o desaparecimento completou 50 anos, o caso voltou às manchetes. Documentários foram lançados, reportagens especiais revisitaram os arquivos e o público voltou a se emocionar com a dor daquela família. O episódio foi reconstituído em séries de true crime, em podcasts e até em vídeos do YouTube que somaram milhões de visualizações. Cada produtor apresentava sua própria versão. Uns defendiam que o crime teve motivação política, outros afirmavam que o menino fora morto por engano, e havia ainda quem acreditasse que ele ainda poderia estar vivo, vivendo sob outra identidade. A verdade, no entanto, continua perdida entre as contradições. O Brasil seguiu em frente, mas nunca aprendeu a lidar com o silêncio dos seus mistérios. E talvez esse seja o aspecto mais perturbador de toda a história. O desaparecimento de Carlinhos não é apenas o desaparecimento de uma criança, é o desaparecimento da própria confiança nas instituições que deveriam proteger os inocentes. Hoje, ao se olhar para trás, percebe-se que o caso Carlinhos foi muito mais do que um crime sem solução. Ele foi um espelho da imprensa sensacionalista, das falhas da polícia, da pressão social e da necessidade humana de encontrar sentido no caos. Um país inteiro acompanhou, se comoveu, julgou
E depois, esqueceu, mas nunca resolveu. O menino loiro de Laranjeiras permanece congelado no tempo, eternamente com 10 anos, eternamente perdido em algum lugar entre o real e o imaginário. Nos últimos anos, com a popularização das séries documentais sobre crimes reais, o caso voltou a ganhar força entre o público jovem. O interesse não é apenas pela tragédia, mas pelo desafio de compreender como algo tão grande pôde acontecer sem que ninguém jamais fosse responsabilizado. Alguns jornalistas defendem que novas tecnologias de reconhecimento facial, cruzadas com bancos de dados internacionais, ainda podem revelar algo.